Sementes tão antigas quanto a história da humanidade, responsáveis por alimentar gerações. Nas cores, a riqueza. No Vale Agrícola de hoje você vai conhecer um guardião de sementes crioulas. Eu tenho essa preocupação. Não existe futuro sem voltar no passado. O resgate da semente crioula é isso. Deus fez o homem a capacidade de fazer o quê? Multiplicar, saciar a sua necessidade, a fome. E o agricultor vai dar dicas de como plantar essas variedades e guardar sementes por anos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Nós vamos conhecer a estufa de carga contínua, onde a colheita nunca para. Enquanto um box está sendo carregado, o outro já pode ser descarregado. E entre as principais vantagens está a economia de lenha e menos mão de obra. Valores altos uma estufa dessa, mas se a pessoa pensa em ficar na fumicultura, não é botar dinheiro fora. Produtores de banana investem em uma fertilização mais natural e estão conseguindo melhores resultados. Comecei a reduzir pela metade adubações, né? Eu trabalhava com 1,5 kg, hoje eu trabalho com 700, 800 gramas e está melhorando o bananal, né? Ao menos não está mais adoecendo, né, os bananal, porque na verdade estavam morrendo já. Né? Tem a história da Jaqueline, que usou as economias de toda uma vida para construir uma agroindústria de embutidos. Aposta em produtos com menos sal. Eu não venho trabalhar, eu venho fazer o que eu gosto de fazer. E o Gilson vai ensinar o passo a passo de uma linguiça colonial defumada. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Nós começamos o programa de hoje com uma novidade na produção de fumo, é a estufa de carga contínua. Ela permite um melhor escalonamento da colheita do tabaco, porque enquanto um box está sendo enchido, no outro o fumo já está seco. Nossa equipe gaúcha foi conhecer. Essa é época de fumo na lavoura. Na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, estão grandes cidades produtoras e até parece um mar verde visto de cima. Mas aqui embaixo, o barulhinho é velho conhecido. A colheita da variedade Virgínia movimenta os fumicultores. Na lavoura já está a família do Paulo e o trabalho começa antes das 6 da manhã. São 100 mil pés e haja força para carregar os montes. Atividade que acompanha gerações. Eu e a esposa, que faz 20 anos, nós chegamos nessa propriedade, né? Aí tinha uma estufa convencional e eu vou dizer, comecemos plantando no primeiro ano 25 mil plantas, né? Daí depois aumentemos, vou dizer, aí começamos a botar uma estufa de ar forçado, folha solta, e daí eu vou dizer, não teve muito êxodo naquela época, isso foi em 2004. E daí depois fizemos mais 2 convencionais. Mas usamos isso sempre, daí até usei o fim da safra passada. O cultivo do fumo ou tabaco é feito por agricultores familiares. No país são quase 140 mil famílias produtoras. Daí a importância da atividade para a economia e o seu papel social, de manter o pessoal no campo. A região sul do país é a maior produtora de tabaco do Brasil. São mais de 600 mil toneladas por ano. E o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional com quase 290 mil toneladas. As dificuldades na lavoura de tabaco são muitas. É o calor na colheita, é o preço que às vezes não vai muito bem e a falta de mão de obra. Por isso o pessoal está sempre buscando soluções
para melhorar o trabalho no seu dia a dia. Vocês já viram que dá trabalho. Colhe folha por folha, mas só as maduras. Carrega para o trator e depois vai para casa. Mas o trabalho não termina. Tem que grampear as folhas e colocar na estufa para secar. Mas o Paulo investiu nesta safra em um modelo diferente. Esta é a chamada estufa de carga contínua. O principal foi a falta de mão de obra. É que não tem aqui na região mais, é muito pouco, né? E quando tem ainda é cara, né? Vamos dizer, os valores são altos. E eu vou dizer, hoje daí a gente começou a juntar as coisas. Que essa estufa é para a eletricidade menos, né, que ela consome, né, e a lenha também, né. A estufa tem tecnologia brasileira e foi desenvolvida por uma empresa catarinense. A primeira foi implantada em 2015, já são 200 unidades em operação. São 8 boxes, numerados e alinhados de 2 em 2, e a colheita nunca para. Como o nome diz, a estufa de carga contínua tem em cada box um estágio de secagem. Enquanto carrega um, já tem fumo na amarelação, secando a folha, secando o talo e já sendo descarregado. Enquanto o Paulo carrega o box 8, o box 1 já está seco e assim por diante. Essa estufa funciona assim, a gente controla a casa que está secando o talo e praticamente a que está amarelando. Eu aqui, a de amarelação, eu não posso exceder 100 graus, senão ele vai dar verde, né? Isso aqui é um monitor só para eu ver o calor e a temperatura está em cada câmara. O que controla a temperatura é esse, da fornalha. Usa então energia elétrica e energia do calor da lenha. A economia está aí. O Paulo calculou R$ 1.500 de luz por mês e menos lenha. A estimativa é de 1 metro de lenha por 1.000 pés, uma redução de até 50% em relação à estufa convencional. Ele também nota que o trabalho vai mais rápido. De manhã você começa às 6 horas, até às 11h30 nós temos o fumo dentro. Isso que é fumo ainda baixo o pé. Agora quando ser mais alto até pode ser mais rápido, né? Isso 3 pessoas fazem, só que é todo dia. Dá para se dizer que a estufa de carga contínua é uma estufa inteligente, porque faz a distribuição do calor conforme a necessidade de cada box. E também não há necessidade de esperar de um dia para o outro para descarregar o fumo da estufa, esperar que ele umedeça. Esse box, por exemplo, foi desligado hoje pela manhã e agora é começo da tarde e olha como o fumo tá, ó, bem umedecido e pode ser descarregado sem esfarelar. Na hora que ela estiver seca, eu deixo mais ou menos uma meia hora, ela, vamos dizer, a câmara aberta para cair a temperatura lá dentro. Vamos dizer que nem no caso que aconteceu, ela estava 130 graus aqui, né? Então agora está uns 15 minutos aberto, já está em 104 só. Aí eu vou dizer, quando ela passou aquela meia hora, aí eu injeto a umidade do retorno lá que, vamos dizer, da câmara 8, que foi abastecida, e cai daí aqui na 1. A estufa do Paulo tem capacidade para 80 grampos, mas também tem as menores, de 40 grampos. Na de 80 podem ser secos uma média de 7.000 pés ou 10 arrobas de fumo seco. A fábrica fornece a estufa e o produtor deve fazer uma base de concreto para ela. Em relação ao preço, a de 40 grampos sai por R$ 142.000 e a de 80 há uma média de R$ 193.000, contando com gerador e grampos. A estrutura é financiada pelas fumageiras ou pelos bancos. A qualidade melhorou, fumo baixo aqui melhorou bastante para nós. Isso, vou dizer, aquele vulgo carijó que mais esse ano, que é um ano de muita noite fria, não tem, isso não existe. Uma outra folhinha de aire deu, mas deu também algumas câmaras que foi só claro. Né? O Paulo pesquisou, visitou produtores que já tinham e recomenda fazer o mesmo antes de investir. São valores altos na estufa dessa.
Mas se a pessoa pensa em ficar na fumicultura, tem pessoa para sucessão, não é botar dinheiro fora, não é. Porque isso pode fazer os cálculos. O que ele poupar em energia, mão de obra e vamos dizer, em lenha, vai pagar a prestação. Para produzir o ano inteiro, é muito importante prestar atenção na fertilização dos bananais. Pés maiores, mais verdes, garantem maior produção e, no fim das contas, também mais renda. Corupá é um município catarinense conhecido por ter a banana mais doce do Brasil. E uma das características que garante isso é a geografia bem acidentada, com um clima e condição de solo únicos. Aqui se produz banana nos peraus e na hora de colher o serviço também não é nada fácil. Os cachos verdes, que chegam a pesar 80 quilos, precisam ser cortados e carregados um a um. Mas esse peso se carrega com alegria, é sinal de safra boa. Nem parece que há pouco tempo os vizinhos Márcio e Chico estavam com sérios problemas na produção. Hoje em dia o solo está bem judiado, né, de tantos venenos e coisa arada, né? O problema de raiz é o mais complicado. E aí muitos até comentavam que era doença de raiz, que existe também, mas o mais complicado foi que excesso de tudo na terra, né? A solução foi buscar uma fertilização mais natural que não agride tanto o solo e sim diminuir a quantidade de produto. Comecei a reduzir pela metade adubações, né? Eu trabalhava com 1,5 kg, hoje eu trabalho com 700, 800 gramas e está melhorando o bananal, né? Ao menos não está mais adoecendo, né, os bananal, porque na verdade estavam morrendo já, né? Não adianta só com os convencionais, né? Que a terra está, como eu falo, ela está doente, ela está saturada de tudo que é nutriente. A adubação é um dos principais manejos para garantir a boa produção e a família Wilbert também sabe bem disso. A lavoura é dos irmãos Cláudio e Nivaldo e do Gabriel. Aqui no Bananal, que fica em São João do Itaperiú, são feitas 5 aplicações por ano. Nós aplicamos cada 60 dias, fixamos 200 gramas por planta, né? No caso dá 1,2 kg, né? 5 aplicações. Muito boa para o solo, para a banana que vem tirando o estresse dela e aumentando a fertilidade. Este adubo que está sendo aplicado tem uma tecnologia diferente. O revestimento conta com ácidos orgânicos, úmicos, fúlvicos, aminoácidos e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando adicionado no solo. Uma tecnologia que tende a liberar um pouco mais devagar, porém esse nutriente ele está sempre totalmente disponível para a planta, correto? Efeitos consequentes após um maior enraizamento. Questão de porte de planta, um porte um pouco maior na questão de tamanho e estrutura, né? Essa estruturação vai ser o suficiente depois para o produtor ter um maior tamanho de caixa de banana e uma maior produtividade também. Uma das características deste tipo de adubação é que forma uma verdadeira família aqui no Bananal entre as plantas. Aqui a gente vê a planta mãe, que neste momento está com um cacho de banana já quase maduro, a planta filha e várias plantas netas que vão garantir a produção daqui a um tempo. E aqui vai ser escolhido um destes pés conforme o espaçamento para dar continuidade à produção. E é isso que os agricultores buscam. E principalmente os cachos mais parelhos. Antes tinha um grande e um pequeno, a caixaria ficou mais média parelha de pencas. É um fertilizante hoje que traz esse diferencial, onde os produtores da região têm alcançado médias de produtividade, colhendo um cacho e tendo um retorno de 2,3, 2,4 caixas por cacho colhido. E vale um detalhe importante,
Todos os agricultores que você viu e ouviu até agora tiveram prejuízos com o ciclone Bomba, que atingiu os bananais em julho de 2020. Olha só essas fotos que a família Wilbert mandou pra gente. O bananal foi praticamente todo ao chão. 1 ano e meio depois, nem parece ser o mesmo lugar. Depois veio a trovada de pedra e depois ainda veio a seca, que atingiu muito. E agora está nessa formidade aqui. Se a gente olhar hoje o bananal, em vista do que tudo que passou, ele está uma qualidade excelente, né? É um fertilizante que foi desenvolvido para banana, mas também ele é desenvolvido para cereais, soja, milho, trigo, hortifruti, pensando na maçã, na uva, tomate e cebola. O solo é um ser vivo e estes agricultores já descobriram que quanto melhor tratar ele, maior vai ser o resultado que ele entrega. Os investimentos são para garantir que esta região continue sendo conhecida a nível Brasil pela qualidade da banana. Uma história que para estes agricultores começou na infância. Eu, desde que me formei na 8ª série, né, aos 14 anos, e ganhei na época uma novilha do meu avô, até vendi, comprei uma caixa de herbicida e comecei com meu pai a plantação de banana, né? E até hoje, e corre na veia, sou apaixonado por isso, né? Tomara que continue assim. Ainda nesta edição vai ter uma reportagem sobre os embutidos. Você vai conhecer a Jaqueline, que conseguiu realizar o sonho de ter a sua agroindústria neste setor e vai ter receita de linguiça colonial defumada. E já no próximo bloco, o trabalho de um guardião de sementes. O Gerson ganhou a primeira semente de milho crioulo aos 14 anos de idade e não parou mais. As diferentes variedades, inclusive de outras partes do mundo, são armazenadas na geladeira. Um trabalho de formiguinha para que os milhos antigos não caiam no esquecimento. Daqui a pouco a gente volta. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Deixa eu te contar, sou muito conhecida como a picape raça forte do Brasil e te levo a lugares e aventuras extremas. Afinal, com a minha nova suspensão, você vai viver experiências incríveis com muito conforto. Quando você me dirigir, vai concordar e entender por que sou eleita o carro do ano. E aí, está esperando o quê para me conhecer pessoalmente? Te espero para um test drive nas concessionárias Auto Plus Ford. Assinado Ford Ranger. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. Não existe riqueza maior do que um banco de sementes, a base do que vamos comer, das plantas que proporcionam o ar que respiramos, ou seja, a história dos povos. Por isso você vai conhecer agora um guardião de sementes, um agricultor apaixonado pelo que faz e preocupado com as futuras gerações. Eu tenho essa preocupação. Não existe futuro sem voltar no passado. O resgate da semente crioula é isso. Deus fez o homem a capacidade de fazer o quê? Multiplicar,
saciar a sua necessidade, a fome. Quando você tem a semente crioula, você é o dono da tua vida, você tem a tua autonomia. Quando você segue o sistema que está, da forma que está hoje, se mecanizou, você é um escravo. É no interior de Frei Rogério, no Planalto Catarinense, que encontramos o Gerson. Na propriedade que é dele e dos irmãos, são 3 hectares ao todo, apenas 4 sem a mata nativa. Nesta área de terra tem os galpões, a residência e a pastagem para 5 vacas de leite. Mas é nesta pequena roça de apenas 400 metros quadrados que está o trabalho que fez o agricultor ser conhecido no Brasil inteiro. A produção de sementes, e quanto mais raras e antigas, melhor. O Elcio sempre me pergunta, esse colega da IPAG me pergunta, quantas variedades tu tem? Não sei, em torno de, acho que mais de 300 tipos já, né? Mas vai pegando aqui e lá só, muita coisa por causa de troca de sementes em municípios, que a gente está fazendo essas feiras, é muito interessante. Então a gente só vai, pega os dados lá e guarda. Então vou mostrar para vocês agora o que é o meu banco de semente. Lá embaixo vocês viram só o milho. Aqui estão todas as variedades. Milho, arroz, feijão, favas, o que vocês podem imaginar. Sementes pequenas, sementes grandes, arroz, soja, girassol e assim vai indo. Se eu for falar todas, eu não sei dizer. Melancia, melão, até tansagem está aqui, ó. A gente tem o tratamento caseiro, então guaco, outras coisas tem lá fora. A medicina natural está aqui, é só saber usar. Refrigerando assim, quanto tempo que pode deixar? A quantia que você quiser, quantos anos você imaginar. Só que temos que ter refrigeramento, né? Então não vai cair um chá, você dá simplesmente a sequência da coisa. O banco de semente que eu falo é esse. Se você vai plantar, você nunca plante tudo, né? Deixe uma reserva, 10%, 30%. Favas, ó, isso aqui os italianos trouxeram. Eu tinha no passado, perdi, agora recuperei em 2015 de novo, né? Isso é um parente da ervilha, da mesma família, só que você tem que tirar a pelezinha do fruto, a gente pode até ver lá o pé verde lá fora. É excelente, é maravilhoso. Então tem tanta coisa boa que a gente tem. Favas, que os italianos trouxeram, ó, preto e branco, é um tipo de feijão muito gostoso. Tem preto e branco, tem vermelho e branco, então nós temos cores. Ervilha marrom, ervilha branca e assim por diante. Em cima da mesa, uma amostra desta variedade e destaque para os diferentes tipos de milho. Branco, preto, colorido como se fosse pintado a pincel, tem até com o grão encapado. Não existe parte do galpão ou espaço na geladeira sobrando. Em pacotes plásticos, garrafas PET, lá estão elas. Em tempos nem tão antigos, as sementes eram a principal riqueza de uma propriedade rural. Para vocês terem uma noção, quando uma filha ou um filho se casava, os pais pegavam uma porção de cada tipo do que eles tinham e mandavam junto na sacola, porque muitas vezes eles iriam morar para longe e teriam que começar a vida praticamente do zero. Era uma garantia de que, se fossem multiplicadas por muitos anos, essas novas famílias não passariam fome. Uma amostra de feijão, uma de milho, uma de ervilha, de todas as variedades que você possa imaginar. Isso era o principal. Roupa e outras coisas, uma muda de roupa, mas as sementes foram junto, ela deu a sequência. O Gerson começou este trabalho há mais de 40 anos. Era um adolescente quando conheceu, como ele mesmo diz, um caboclo que lutou na Guerra do Contestado, que tinha uma variedade antiga de milho. Com ela, o homem alimentava frangos durante o ano inteiro. E foi aí que ele fez o pedido. E aí eu, brincando com ele, disse, o dia que o senhor parar de plantar essa variedade, quando, ou pela idade, ou seja o motivo que for, o senhor me fale que daí eu vou dar continuidade. E foi assim que começou, foi muito bacana. O milho é um dos dezenas que fazem parte da coleção do agricultor e tem inclusive variedades que vieram direto da Cordilheira dos Andes, 17 diferentes. A cada ano, o Gerson escolhe as que vai plantar e tem que seguir algumas regras. Não entram defensivos agrícolas ou adubação química e mais. Você faz sempre o plantio em quadrados, as abelhas fazem as polinizações de fora para dentro, você pega sempre do centro. As melhores espigas você separa, você vai debulhar, você vai secar, pelo menos 1 ou 2 dias, não com aquele sol intenso, mas elas têm que secar bem. Depois a sombra. Outra etapa importante é na hora de guardar.
Dentro das garrafas PET, o agricultor coloca, e aí pode ser uma escolha, ou 10 grãos de aroeira, 10 folhas de eucalipto, 100 gramas de cinza ou calcário para não carunchar. Eu ponho sementes de aroeira nativa, tanto a rosa quanto a branca, que é melhor. O inseto respira pela pele. Se você põe uma coisa ardida ali, ou pimenta do reino, qualquer uma outra, ele não aguenta. E você abafou, fechou. Tem um outro sistema que o pessoal usa, as universidades e também, agora nesses tempos de hoje, é um algodão embebido em álcool. Você completou o litro de semente, ou a garrafa, seja o que for. Um espaçozinho de 2 centímetros em cima, você põe um algodão com álcool. Põe fogo e fica com a tampa do lado. Enquanto estiver queimando, ok, apagou, fecha. Ele vai retirar o oxigênio dentro da garrafa, porque o oxigênio faz estragar a semente. Fora da geladeira, as sementes duram cerca de 2 anos. Já na refrigeração, não há prazo. Podem ser armazenadas por décadas sem perder a qualidade, segundo o Guardião. E quem participa de feiras já se acostumou a ver o Gerson fazendo trocas, ou até mesmo doando sementes. Há 2 anos, ele decidiu transformar também em uma fonte de renda. Mas é um trabalho de formiguinha. Sempre foi assim. Trocado, doado, empurrado na marra, acorda, cidadão, leva, planta. Não, mas eu planto híbrido, acho que eu não... eu vou levar, às vezes leva lá, mas nem planta, esquece, caruncha e se perde. É uma pena. Então, dessas quantas mil aí, 2 pessoas tem. 2 que seguiram. Então, eu estou contente. Cada 5.000 tem um cidadão que guarda, já é bom, né? E esse exemplo eu gostaria de passar, como eu estou fazendo isso agora em escolas, os pequenos seguem, porque as crianças se encantam pelas cores, né? Mesmo com toda esta dedicação, o Gerson se diz preocupado com as futuras gerações. Muitas sementes já se perderam. Simplesmente alguém veio e falou, esse produz mais, esse você faz assim, ó, esse produz. Produz. Eu colhi 1.000 sacos de milho, 2.000 sacos de milho, mas ele não tem um milho para fazer uma farinha em casa como uma polenta, ele vai comprar no mercado. Nossa, mas é ruim isso aí. Lógico, além da carga de pesticidas que tem, ele ainda é amargo no final. Então o cidadão está doente o dia inteiro, o ano inteiro, só se ouve falar, o fulano deu câncer, o fulano morreu disso, fulano... Claro, todo mundo morre do coração, de outras coisas, de vício, de álcool, de cigarro, de coisa, mas a alimentação do povo, do mundo, está virado numa coisa. Além de multiplicar as sementes, o agricultor tem um sonho, ver o brilho no olho que ele teve quando criança nos olhos de outras pessoas. As sementes antigas em mais campos e uma vida mais saudável para todos. Porque é uma necessidade. O ser humano não vai viver no futuro sem ter uma semente crioula, ele ser o dono da semente. Mas nunca é tarde para começar, né? E gostaria que todos vivessem dessa forma. Mas é difícil, eu não mando na vida de ninguém. Eu, na verdade, eu não queria aparecer como guardião de sementes, tudo bem, é um título bacana, já recebi homenagens e tudo, mas quem tem que aparecer são as sementes. Eu sou um cuidador de semente, estou fazendo a minha parte. Não tem como falar diferente, é uma riqueza cultural, histórica e também alimentar. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem receita de linguiça colonial defumada. O Gilson ensina o passo a passo, desde a fabricação da massa até o processo de embutir e defumar. E tem a história da Jaqueline, que usou as economias de toda uma vida para montar uma agroindústria. Um dos diferenciais é o uso de menos sal nos produtos. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo?
Um local que te conecte às suas raízes, que te inspire liberdade e abrace seus sonhos, que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo. Muitas agroindústrias representam o sonho de toda uma vida e hoje nós vamos contar uma destas histórias. É a da Jaqueline, que juntou todas as economias para abrir uma pequena fábrica de embutidos. E o segredo é manter sempre a inovação. Não tem como começar esta reportagem diferente do que com imagens assim. Esses produtos que vão tão bem no churrasco podem deixar a gente babando a qualquer hora do dia. A produção de embutidos é a realização pessoal da Jaqueline, moradora de Correia Pinto, na Serra de Santa Catarina. A agroindústria saiu do papel em 2017 com recursos próprios, as economias de toda uma vida. Foi com a amiga Simone que ela decidiu empreender. Tem o sítio, ela sempre matava e a gente estava junto, né, matando porco. E fazia chouriço, fazia torresmo, fazia linguiça, salame, murcilha. Daí todo mundo pedia, a gente postava no Face e daí os amigos pediam, oh, faz para mim, faz para mim. Então daí que surgiu esse propósito, né? Para começar, a agroindústria precisava de um diferencial de mercado e as amigas encontraram produzindo embutidos com menos sal, tirar a queridinha das reuniões de família do papel de vilão de quem tem problemas de saúde. E por isso vamos conhecer mais do processo. As peças chegam assim do frigorífico. Bom, a gente faz com carne nobre, nossos salame, linguicinha ou mantas, né, carne certificada, usamos lombo. E agora eu vou fazer o toalete. É a limpeza da carne, onde a gente retira as impurezas. Como essa capa aqui, para nós não serve. Olha, primeiro eu faço com um toque, para ver os detalhes ao mínimo osso, mas tem. Então primeiro é com o toque, para mim fazer essa retirada de osso. Na grande indústria, isso tudo vai para a linguicinha. Para nós retiramos. Então, depois do toalete, a carne fica assim, né, limpa. E é dessa carne que surgem os nossos produtos. Depois, a carne vai para o moedor. Um dos segredos destes itens de churrasco é a gordura ou toucinho, que também é passado no triturador. A massa tem que descansar 12 horas para depois a gente começar a embutir. É os temperos desidratados, alho, salsa, orégano, tomate seco, é temperinho da lavoura mesmo, cebolinha. Esse é a base do nosso produto. Esse é o nosso canhão, cabe 9 quilos de massa de produto. E depois é só embutir. O processo entre o salame e a linguicinha é praticamente o mesmo. O que muda aqui são as diferentes versões do produto. Destaque também para os recheados com queijo. A massa é suína, né? Todos os produtos. Daí tem o salame tradicional e também o salame recheado com queijo mussarela. Linguicinha
É a mesma massa, o que muda é os recheios. A gente tem a linguicinha tradicional, a linguicinha com queijo mussarela, com queijo coalho e as linguicinhas fininhas. A linguicinha paranaense com queijo mussarela, com queijo coalho ou tradicional. Pela variedade de produtos, já dá para ver que a inovação vai além da redução no teor de sal. E o destaque tem sido este daqui, chamada de manta. Tem a base da linguicinha e recheio de diferentes tipos de queijo. Surgiu porque é um produto menor e ali é para o casal e os filhos. Agora, durante a pandemia, muitos levam de presente. Eu vou visitar um amigo, eu quero levar esse produto diferente. Nós gostamos de nos reunir, né? E se reunir com algo bom, né? Que crie memórias. A Simone, que era sócia, saiu para trabalhar no setor madeireiro e agora a agroindústria é de responsabilidade da família da Jaqueline. O marido faz as entregas e a filha cuida dos rótulos. Então a gente que se divide, a gente, como diz um amigo nosso, vocês recebem a bola, chuta e faz o gol ainda. Entre os planos futuros está a construção de uma nova fábrica mais ampla, que vai permitir inclusive a contratação de funcionários e produzir também uma linha de embutidos de frango. Depois de 4 anos, a sensação é de sonho realizado. Eu fico olhando os olhos das pessoas na hora que eles, sabe? Então essa é a minha realização, de olhar o nosso cliente ou de escutar ele, né? Dizendo, já que eu nunca comi algo igual, né? Já que eu buscava algo com menos sal. Ter uma cliente de fora que diz, já que eu operei a vesícula, hoje eu posso comer os teus produtos. Eu não venho trabalhar. Eu venho fazer o que eu gosto de fazer, é de estar na cozinha e de estar recebendo meus amigos, né? E os clientes são os meus amigos, né? São da minha família, né? O que eu faço para minha família, eu quero para a tua família também. Se você ficou com vontade vendo essas cenas, fica um pouco mais tranquilo que a receita de hoje também é de embutido. O Gilson vai ensinar a preparar uma linguiça colonial defumada em casa. Olá pessoal, me chamo Gilson Foisa e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma linguiça defumada. Salame ou linguiça, como preferir. Para hoje, para fazer essa linguiça, eu vou usar aqui 2 kg de carne de porco, sal temperado, açúcar, nanoscada, pimenta branca em pó, alho em pó e pimenta preta em pó. Também o envoltório, que é a tripa, uma balança de precisão e linha para amarrar o nosso embutido depois. Então assim, ó, para começar, eu tenho aqui 2 kg de carne moída e eu vou passar a receita por quilo e também vou passar quanto que eu vou estar botando aqui. O sal para essa receita eu vou usar em torno de 25 gramas por quilo. Eu sempre prefiro usar sal temperado que a gente compra pronto no qualquer mercado aí. Então, para 2 quilos, como é 25 gramas por quilo, para 2 quilos eu vou usar 50 gramas de sal. Lembrando que aqui eu já tenho então 2 quilos que eu já pesei antes. Se for pesar em casa, na propriedade, vai precisar uma balança então para pesar essa carne e você pode fazer aí o tanto de peso que você quiser. Então eu vou pesar aqui 50 gramas de sal. Isso aí, 50 gramas de sal. Acrescento aqui na minha carne. Eu vou usar em torno de 2 gramas de alho em pó por quilo, então 2 gramas por quilo, 2 quilos, 4 gramas de alho em pó. Pezinho bem generoso. Pimenta preta, a pimenta preta meia grama por quilo, então vai 1 grama aqui de pimenta preta.
Nossa balancinha para bem paradinha. 1 grama de pimenta branca, meia grama de nanoscada por quilo, então 1 grama de nanoscada nessa como é 2 quilos, né? E aí 3 gramas de açúcar por quilo, então no caso 6 gramas. O açúcar ele vai fazer a função, ele ajuda aí na consistência da massa e principalmente aí também para soltar a pele da linguiça quando a gente for comer ela. Feito o nosso tempero, sem segredo, nós vamos agora misturar bem essa massa aqui. Lembrando que sempre o interessante é carne fresca. O dia da carneação, o dia que mata o porco, certo? Não fica legal usar carne congelada. Nós vamos deixar ela descansar aí por um período de 6, 8 horas aí, de 6 a 8 horas, né? Lembrando que se for um período mais quente do ano, cuidar um pouco, né? Um lugar mais ventilado, mais fresco. No inverno não tem problema. Então é isso, pessoal. Temos a nossa massa aqui. Na verdade, como um passe de mágica, porque nós já tinha preparado 2 porções, então essa aqui já está com um período de tempero, já deu as 8 horas dela. Já montamos aqui a nossa máquina que nós vamos embutir. A carne estava aqui dentro, então vamos usar essa mesma tigela aqui e vamos preparar agora. Eu vou passar aqui como eu uso para preparar. Existem 2 tipos de tripa no mercado. Existem vários tipos, na verdade. Mas hoje os mais fáceis de se achar é a tripa seca e a tripa úmida salgada. Eu, particularmente, prefiro sempre usar essa aqui. Ela é uma tripa um pouco mais difícil de estourar, de se romper e tal. A tripa seca, às vezes ela se rompe mais fácil um pouco, certo? Então, o que eu faço para botar ela de molho na salmoura aí? Pego um limão, 2 limões aí, limão normal. Espremo nela aqui. Cuido para não botar a sementinha junto. E agora eu vou cobrir com água. Dá só mais uma mexidinha de leve. Vocês podem ver aqui que eu queria mostrar para vocês a textura dessa massa, como é que ela ficou. Uma massa firme, uma massa já que está bem no ponto, bem empaçocada, então tá ótimo aí para encher o nosso salame. Esse aqui é o defumador que nós vamos usar para defumar o nosso salame. Defumador bem rústico, que já foi bastante usado. Ideia que eu peguei na internet é 2 tambores. 2 tambores, o salame vai pendurado aqui em cima. Dá para botar 2, 3 camadas, uma em cima, uma no meio e uma aqui embaixo. Cheio de frestas para passar a fumaça. E aqui embaixo então a gente vai acender o nosso defumador aí, para ir queimando a lenha aí então. Lembrando que aqui eu estou usando hoje madeira de eucalipto, certo? Que também pode ser usado, não é das melhores, mas pode ser usado, mas o que eu indico seria madeira cítrica, limão, bergamota, laranja ou até goiaba, jabuticabeira, essas madeiras assim. E a gente, para complementar aqui a nossa defumação, a gente vai usar farelo de serragem, de eucalipto. Sempre ficar atento onde for buscar esse farelo de serragem, para não ser um farelo misturado com farelo de pinos ou qualquer outra madeira, ser um farelo puro. E a gente também vai colocar junto aí, no início da defumação, folhas de limão. Então, vamos usar esses galhos, essas folhas de limão aí para defumar a nossa linguiça. Enquanto que o nosso fogo acende, enquanto que vai dar o braseiro aí para a gente começar a nossa defumação, vamos lá encher a nossa linguiça. Gente, tripa umedecida, carne pronta, vamos botar aí, vamos encher a nossa linguiça. E hoje eu vou ter uma ajuda especial aí também. O Jonas já ajudou nós, a Aline já ajudou e hoje então a Suiane vai dar uma mão para nós aqui. Vamos ver se ela bota a mão na massa. Ela falou que ela é da roça, então vamos ver como é que fica. Vou terminar de amarrar o cabelo, né, para não ter problema de sair cabelo nessa nossa linguiça aqui. A Suiane vai botando a massa e vai tocando aqui para nós. Um cuidado principal aqui, ó,
é deixar sempre uma pontinha para amarrar, encher bem a tripa, tá? Pode encher bem e cuidar o máximo possível para não deixar ar dentro da tripa, dentro da linguiça. Hoje também existe no mercado muita gente para fazer isso, né? Tem essas máquinas já acopladas na serra-fita e tal, em casa. Existem os próprios ensacadores de linguiça, uns canhão próprio para fazer todo esse processo aqui. Mas como é pouco, é artesanal, mais para consumo em casa, a gente vai na mão mesmo aí e sempre aparece uma pessoa aí para ajudar a gente, então tá tudo certo. Sou forte. Aqui a gente define então o tamanho que a gente queira fazer a nossa linguiça, pode fazer maior, pode fazer menor, do jeito que preferir. Deixamos um espaço aqui para cortar depois e fazer a amarração. E o processo é o mesmo. Rendeu, hein? Foi-se a nossa enchida da nossa linguiça. Vamos lá então para o processo de amarrar ela. Aqui muito fácil, sobrou um pouquinho de tripa aqui. Elas já estão divididinhas, então o que a gente faz? Eu tenho uma tática aqui, um jeito que eu faço, que eu acho mais prático. Eu corto elas todas e deixo uma do ladinho da outra, aqui assim, ó. Eu posiciono elas bem certinho aqui. Com o auxílio então de um galinho, eu vou enrolar uma quantidade aqui de linha. E aqui eu venho amarrando, começo aqui, ó. A primeira a gente vai dar uma laçadinha aqui, certo? Aí aqui, ó, seguro a linha aqui, levo os 2 dedos e tá feito o nó. Próximo aqui, 2 passadinhas, 3 passadinhas, vem para a próxima linguiça. 1, 2, 3 passadinhas aí até no final. A última linguiça aqui então, deixei o barbante amarradinho aqui. Vou cortar elas, cuidar para não furar. Vamos cortar entre as linguiças, não vamos cortar aqui, senão a gente vai ter que amarrar de novo. Cortei. Aquela testadinha básica para ver se tá tudo ok. Ficou bem amarradinha. Lembrando que sempre que você for defumar, o interessante é fumaça clara. Fumaça escura é resultado de combustão que esteja queimando alguma coisa que não é ideal. Então, o ideal para nós que a gente quer é fumaça clara. Beleza, pessoal? Vamos levar lá para o nosso defumador. E eu, para levar para o defumador, eu uso uns ganchinhos aqui, que eu mesmo fiz com arame, fio de cerca, fio 16, certo? Eu mesmo cortei os pedacinhos e fiz esses ganchinhos aqui, então a gente vai pendurar uma por uma lá dentro do nosso defumador. Então assim, ó, gente, tem muito fogo, de momento tem muito fogo, certo? Eu vou dar uma guardadinha, dar uma diminuída, porque o que a gente quer? Braseiro para fazer bastante fumaça. Posso até botar já uns galinhos de limão. Só o limoeiro vamos cuidar um pouquinho por causa do espinho. Tem muito espinho, então limoeiro aí pode causar algum acidente. Limoeiro, um pouquinho de farelo para nós regular aí a nossa e fazer fumaça. Interessante também elas não ficarem encostadas umas nas outras, tá? E também não encostar na lateral do defumador. Evitar que elas encostem aí na lateral do defumador, tá? Então, elas ficarem bem soltas, bem livres para pegar fumaça aí por todos os lados. Então tá aí posicionada nossas linguiças dentro do nosso defumador. Fumaça à vontade. E aí agora elas vão ficar aí. Se fosse fazer uma defumação a quente, nós iríamos defumar elas por 4 horas, aí em torno de 75 graus.
aí ela fica com um aspecto mais estilo linguiça, calabresa. Como a gente quer só fumaça, vamos deixar ela aí por um período aí de 8 a 12 horas aí, só na fumaça. Beleza? Daqui a pouquinho aí, então daqui 8 horas a gente volta aí com a nossa fechadura, né? Bem rústica aí que nós estamos fechando nosso defumador. Vamos deixar aí, pessoal. Galera, e a gente tá aí fazendo o nosso salame então, lembrando que o nosso defumador fica no tempo. Depois de 6 horas de defumação, São Pedro deu uma colaborada e mandou uma chuvinha. A gente até queria fazer mais algumas imagens lá no defumador, só que devido aí à chuva e tal, não vai ser possível. Mas eu vou lá tirar um salaminho para nós. Vou lá tirar um salaminho para a gente ver como é que ficou aí o nosso salame defumado. Depois de 6 horas. Vou deixar ali mais algum tempo e tal, mas devido aí à chuva, o nosso defumador ficar no tempo, aconteceu isso aí. Mas estamos aí, estamos juntos, vamos lá buscar um salaminho para nós ver como é que ficou. Daí não vai dar para ver, mas olha aí, ó, a corzinha que ele tá, ideal. Vamos tirar um aqui. Sorte que o nosso defumador é bem fechadinho por dentro, não vai molhar, vai continuar defumando 100%. Vamos aqui então ver como é que ficou esse salame aqui artesanal, feito exclusivamente aí pro Vale Agrícola. Quanto mais tempo ele defumar, quanto mais seco ele ficar, mais fácil fica para tirar a pele, só que ele também mais rígido ele vai ficar, mais firme, mais duro. Ponto ideal, certo? Salaminho aí do tipo aí para nós degustar aí com um chopinho, com uma cervejinha. Quando eu faço, como eu faço para o meu consumo, sempre bem caprichado o negócio, nem a pelezinha a gente não precisa tirar. Nas próximas semanas tem mais receita campeira que o Gilson vai ensinar. Sorte que apesar da chuvarada, a linguiça saiu a contento. O Vale Agrícola de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!